5h25 agora. O Guilherme Marconi tem informações em São Paulo. Ele traz trechos de uma entrevista que foi concedida há algumas semanas pelo ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, a um projeto da casa. E nessa entrevista ele falou sobre o fato de não ter escolta, não é mesmo, Marconi? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Executado em Praia Grande, no litoral paulista, o ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, foi um dos principais responsáveis por revelar essa estrutura hierárquica do primeiro comando da capital e conduziu o indiciamento do chefe do PCC, o Marcos Camacho Marcola. Nessa entrevista concedida recente, no dia 25 de agosto, a um podcast ainda em produção pela Rádio CBN e pelo jornal O Globo, Rui Ferraz Fontes analisou a evolução da facção criminosa. Segundo o ex-delegado, o PCC já não é mais o grupo que surgiu nos anos 1990 apenas para apoiar e resgatar membros em presídios. Ele pontuou que apenas alguns chefes isolados enriquecem com os recursos do crime organizado. Aquilo que é traficado para o exterior, o resultado não vem para o cofre do PCC. Ele vai para a mão dos líderes. Os líderes se tornaram o PCC. Né? Não é o PCC, não é mais um grupo que foi constituído para ajudar os presos. Eu quero que alguém pegue uma planilha financeira e me mostre. Os caras não começaram a ficar ricos? Por que aquele maluco foi brigar lá no Ceará? Se morreu lá. Bom, nessa conversa o ex-delegado citou o assassinato de GG do Mangue, um traficante da região boêmia aqui da Vila Madalena, na capital paulista, morto pelos comparsas do PCC no Ceará após meses foragidos. Rui Ferraz Fontes também relembrou a trajetória de Marcola, que começou como ladrão de banco. Ele contou que passou a investigar a quadrilha quando chefiava aqui em São Paulo a delegacia de roubos a bancos, no final dos anos 90, período em que eram registrados centenas de ataques a agências bancárias. Operações chefiadas pelo ex-delegado ajudaram as autoridades a entender como funcionava o PCC dentro e fora dos presídios. Apesar dessa relevância da atuação na Polícia Civil, o ex-delegado revelou nessa entrevista que vivia sem proteção do Estado e sozinho em Praia Grande. Na entrevista, demonstrou preocupação com a segurança, especialmente na Baixada Santista, que é uma região considerada reduto da facção criminosa. Meu nome é Rui Ferraz Fontes. Desde 2002 fui encarregada de fazer investigações relacionadas com o crime organizado e especificamente com relação ao PCC. Eu tenho proteção de quem? Eu moro sozinho aqui, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Eu não tenho estrutura nenhuma. Ele não tinha estrutura nenhuma, tinha um carro blindado, mas na hora da emboscada ele estava em outro veículo. Aos 63 anos, aposentado da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes ocupava o cargo de secretário de administração da cidade litorânea aqui do estado de São Paulo. Débora. Obrigada, Guilherme Marconi, pelas informações em São Paulo. O nosso ouvinte ouviu essa notícia ontem, no finalzinho, né, Carol, do ponto final, quando nós recebemos a confirmação da morte do delegado. Rapidamente, as imagens do momento da emboscada foram divulgadas e ganharam as redes sociais, e nessas imagens a gente vê a ousadia do crime organizado. O delegado Rui Ferraz Fontes era considerado um dos principais especialistas do país sobre estrutura do PCC, assim como o promotor Lincoln Gaquia. Como ele mesmo disse nessa entrevista, ele foi uma das primeiras autoridades na polícia a iniciar investigações a respeito da facção.